Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Entre no Jogo. Lembrando que esse conteúdo é uma produção da Central de Notícias Uninter. Eu sou o Evandro Tozin e aqui na companhia do Flávio Ducati. Olá, Flávio. Olá, Evandro, tudo bem? Sempre um prazer estar participando aí na edição do Entre no Jogo. Hoje para falar sobre um tema importante, né, sobre a mãe no futebol, né, no mundo do futebol, um tema aí que bastante acaba passando despercebido, né, para quem acompanha de fora. Então hoje é um tema bastante interessante para abordar aí no programa. Legal, Flávio. E hoje a gente então tem a Rosângela Bortolás, né, que é uma grande inspiração pra gente e que ela atualmente é supervisora da seleção brasileira feminina de futebol sub-20 e a Rosângela Bortolás, ela tem histórico por ter trabalhado no Imperial, em Curitiba e também trabalhou na Next Academy, né, e também tem essa experiência, essa grande história aí no futebol feminino e também compartilha o papel também de ser mãe e treinadora. É uma maneira da gente homenagear todas as mães. E aí também eu já dou as boas-vindas para Rosângela e querendo também já fazendo uma pergunta para ela, falando sobre como que tem sido também esse trabalho que ela está realizando lá na Seleção Brasileira de Futebol Feminino no Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Rosângela. Muito obrigada pelo convite, né, meninos? Eu estou super honrada de ter recebido e de fazer parte, né, falando sobre as mulheres no futebol, inclusive por ser mãe, né, que é hoje o quadro de visibilidade. O meu papel no futebol feminino em Curitiba, acho que todos vocês aí, na verdade, que me conhecem um pouco mais, começou na Imperial já há muito tempo atrás, com uma equipe que não era muito grande. A gente começou a montar entre amigas, em virtude de eu ver muitas meninas paradas e só os homens jogando, e eu quis movimentar o campo. Recebi um convite, né? Vou resumir assim, porque é uma grande história, eu acho muito legal tudo que a gente passou por ali. Então, eu recebi o convite do presidente do Imperial na época para a gente poder fazer o futebol feminino no Imperial. Ele tinha a parte que é da estrutura e eu tinha a parte física, que é as meninas, né, para jogar. Então, a gente ligou o útil ao agradável e iniciou todo o processo do futebol feminino no Imperial. A gente movimentou bastante já, assim, com um time adulto, né? Era amigas, então eram as meninas mais velhas até então. E aí foi movimentando aos pouquinhos até que um dia a gente recebeu um convite para participar do torneio de desenvolvimento no Rio de Janeiro, de futebol de base, sub-14 e sub-16. Foi aí que nasceu toda a estrutura da base feminina do Imperial. Aí que começou a desenvolver bastante o futebol feminino, que tem até hoje. Acho que muitas pessoas que acompanham o futebol feminino de Curitiba veem as publicações, né, dos torneios que disputam, do brasileiro até agora, que com parceria estão disputando, paranaense, sub-15, sub-17, sub-20 e até mesmo adulto que estão disputando. Então, assim, está sendo bem movimentado. Isso é uma gratificação enorme. Com isso também, eu recebi o convite na Next Academy Curitiba, pelo o gestor, Arthur Klaas, que é um dos gestores mesmo da Next, né, proprietário. Ele me convidou para ser a treinadora da Next Academy, e lá a gente começou a desenvolver também o trabalho, com poucas meninas, 2, 3, aí vinha vindo mais e mais e mais. O projeto lá hoje tem grande crescimento, que é maravilhoso, envia meninas para os Estados Unidos, em busca de oportunidades no estudo, né, faculdades, ao intermédio do esporte, que é muito importante, né? Através do futebol, bolsas de estudo. Isso é sensacional. Para mim é um orgulho enorme. Então tem muitas atletas que já estão fora do Brasil, justamente com essas bolsas de estudo, né? Jogando e estudando. Então, na Next Curitiba, tem até hoje o projeto lá com outra professora, que acabou entrando no meu lugar, né? Em virtude do meu trabalho aqui, vindo para o Rio de Janeiro, e fazendo trabalho com a seleção hoje, né? Que é um orgulho para mim bastante. Está envolvida com as pequenininhas, que são a nossa base do Brasil, né? Então, isso é legal. É isso aí.
Bacana, professora. Muitas atletas elas só consideram ser mãe após parar de jogar, né? Porque a profissão exige ali muita dedicação integral, né? Como lidar com isso? Assim, as meninas, tem várias meninas que são mulheres hoje e mães também, várias, que tem hoje em dia tem filhos grandes já também e continuam jogando bola. Tem muitas meninas assim também que engravidaram no decorrer do tempo jogando bola, futebol, né? E até não só no futebol, acho que vários esportes aí tiveram mães e elas interrompem uma parte da profissão ali, né, da sua carreira, justamente na parte da gestação, com um tempo, né, acho que talvez solicitado, depende de cada caso, solicitado pelas suas médicas, e a parte de amamentação. E muitas também levam seus filhos junto aos treinos, que eu já vi também, para amamentar. Então, assim, depende muito de cada mulher, assim, né? Elas continuam amamentando, continuam se dedicando como mães, mas não é interrompido em nenhum momento a sua carreira. Eu acho que, pelo contrário, acontecer de ser a mãe nesse caminho do esporte aí, também as meninas são bem evoluídas, elas são super amadurecidas, então é muito legal você conversar com as meninas assim, hoje, sendo mães. Né? Então eu tenho várias conhecidas, e isso elas conseguem lidar muito bem. Queria que você falasse um pouco também desse trabalho, né, de conciliar tanto as mulheres atletas, conciliar o esporte e a maternidade. Também já puxando o gancho para a próxima pergunta, a gente pode mesclar. Você acha que os clubes profissionais, eles também têm trabalhado a favor para garantir suporte para as atletas que decidem, né, ser mãe? Olha, igual eu te falei, as meninas hoje, elas têm muito suporte da família, né? As meninas que eu conheço têm o suporte da avó, vamos dizer assim, né? Dos bebês morando junto, e eu sei que tem meninas que deixam seus filhos junto com as avós para cuidar no período de treino, no período de trabalho, muitas que passou o período de gestação, ganhou o bebê, amamentou, elas continuam tendo o período, né, vamos dizer assim, de amamentação e de treino. Elas conseguem conciliar super bem e isso é fenomenal, como elas conseguem. Isso é o feeling da mãe, vamos dizer assim, né? A mãe consegue fazer isso tudo com muito amor e carinho. Elas conseguem se dedicar o tempo no esporte e o tempo aos seus filhos. Então, eu acho isso... E acontece comigo, né? Então, apesar de... A minha filha hoje ela é grande já, ela tem 23 anos. Então, assim, eu fui mãe super nova. E com tudo isso, eu sempre fui muito do esporte. Eu conseguia conciliar e ficava com a minha mãe. E eu conseguia conciliar e jogar e tudo mais. Então... E ela sempre foi minha companheira, sempre esteve comigo em todos os momentos, nos momentos que eu estava me dedicando ao esporte. Então, isso é legal, a gente consegue. É o dom da mãe. A gente sabe conciliar as coisas, a gente consegue, com certeza. E, assim, em virtude dos clubes que você me perguntou agora, é uma questão que eu não tenho a fundo sobre isso, né? Sobre eles terem uma condição de cuidar, assim, como que eu falo, não é cuidar, de apoiar, é isso, né? Eu não sei qual é a questão dos clubes, isso eu não consigo realmente te responder. Mas, tendo a minha visibilidade, onde eu estive hoje, assim, eu creio que não tem a condição de estar todos, né, vamos falar assim, abraçando todas as causas, até por condições, eu acho, da estrutura que o clube ali, que é hoje, ele é amador ainda, né? Então, assim, não consegue sustentar tudo. Mas o incentivo que dá para as meninas, com certeza, a gente consegue ver isso. São todas bem abraçadas, isso com certeza. Nos demais clubes eu não vou conseguir te responder exatamente, né? Mas eu acho que tende as mães serem, assim, com certeza absoluta, receber muito amor e carinho, aonde elas estiverem, as condições que elas tiverem, com certeza vai ter pessoas ali para apoiar.
Bacana. Dentro do futebol feminino ainda tem muitas questões assim que precisa ser melhorado, né? Uma dessas questões é o salário ali entre homens e mulheres. Na sua opinião, além disso, o que precisa mais aí para evoluir no futebol feminino? As igualdades precisam ser em todos os níveis, né? Na verdade, não somente no salário, que, claro, a gente quer chegar no patamar igual dos homens e a gente está se encaminhando para isso, mas eu vejo a gente caminhar bastante, a gente precisa, de ter necessidade de utilizar as mesmas estruturas do masculino. Por que a mulher não pode? A gente pode sim estar no mesmo ambiente dos homens ali. A gente pode ter a igualdade de usar os mesmos equipamentos que eles usam. A gente tem a igualdade de usar o mesmo campo de futebol que eles treinam, sabe? E a gente pode ter isso. Eu acho que isso, para a gente desenvolver mais o nosso futebol ali, para a gente poder ir para frente cada vez mais, como os homens tiveram oportunidade, a gente pode sim ter essa condição. E isso está nos gestores que estão ali dentro de poder abrir as portas para o futebol feminino e ver com outros olhos. Que a gente tem condição, a gente vê os times grandes que aos poucos estão se abrindo para isso, né? Então já estão usando a mesma estrutura dos homens. Por que a gente tem que treinar em outro CT e os homens em outro? Não tem essa necessidade. Existem programações para serem feitas para que cada um use no horário, sabe? Então tem estrutura para isso, muitos têm, e a gente tem condições. Então, assim, não só o salário, como já estrutura, visibilidade. A gente não precisa ter 2 minutos só numa televisão para passar uma reportagem do futebol feminino. Não, a gente pode ter muito mais links do futebol feminino passando, porque é o que está movimentando. Você pode ver que a partir do momento que começou também na TV passar muito futebol feminino, muitos lugares já começaram a ter a base mais forte. As meninas mais novinhas, elas estão se interessando muito mais pelo futebol, pelo esporte, né? E eu acho que é assim que a gente começa a ter uma cultura voltada para o crescimento cada vez mais. Então, assim, não só o salário, mas eu acho que todas as outras coisas, uniformes, por exemplo. Por que nós temos que usar o uniforme do masculino? Não, a gente tem que ter o uniforme feminino, né? E tá acabando já esse dilema aí da gente usar aqueles uniformes grandes. A gente já está se adequando já ao nosso biotipo. Então, eu acho que estamos aos pouquinhos, estamos ainda dando aquela patinada, ainda mais a gente vai conseguir isso, pode ter certeza. Eu tenho muita fé nisso. Então, com essas palavras, agradecer então o Flávio, que está aqui com a gente na edição do programa de hoje dentro do jogo, um pouco mais curta, mas agradecer essa grande participação da Rosângela, que a gente pode aprender muito com ela, falando um pouco mais sobre o futebol feminino. Rosângela, brigadão por poder falar um pouco aqui da tua trajetória, né? A gente passou de uma forma rápida, mas acho que fica um recado muito bacana sobre a importância do futebol feminino e também das jovens mulheres atletas, e também sobre o papel, né, de ser fazer pelo esporte, fazer a diferença e ainda ser mãe, né? Equilibrar tudo isso, e também envolve ser mãe entre as atletas, né? Mulheres. E acho que é isso, Rosângela. Só agradecer por você falar um pouquinho com a gente aqui. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado pelos telespectadores que estão aí, os ouvintes, né, que nos acompanham. E é uma honra imensa sempre em falar do futebol feminino, para mim. Legal. Então, Flávio, brigadão pela edição de hoje. Valeu, Evandro. Valeu, professora, também pela parceria. Até a próxima. Até a próxima edição. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento.